Capítulo 960. Eu planejei milênios apenas para este momento, Odin. 3. Você realmente não para, né? É impossível fazer você relaxar, não é? Skatash falou. Bem, estou tranquilo, disse Victor, divertido. E não estou trabalhando. Estou deixando tudo para vocês, certo? Minhas esposas tão competentes. Skatash bufou. Eu não sou sua esposa, ponto não oficialmente. Victor segurou a bochecha de Skatash com a mão direita e a fez olhar em seus olhos. Olhos de dragão violeta encontraram olhos de dragão vermelho, sangue com possessão e desejo. Mas você é meu, e somente meu, até o fim dos tempos. Skatash estremeceu levemente, sentindo-se incrivelmente excitada pela possessividade de Victor transparecendo em seu tom de voz. Como forma de expressar seu desejo, ela o beijou apaixonadamente. Foi uma investida que Victor não recusou, aceitando plenamente o beijo enquanto o abraçava. Depois de alguns segundos, ele a soltou. Skatash respirou fundo e olhou para Victor com olhos cheios de desejo e possessividade. Victor estalou os dedos e, no instante seguinte, um papel apareceu na mão de Violette. Ela se recuperou do desejo e olhou para o papel em sua mão. Um plano de casamento de almas em massa. Violette disse, confusa, é engraçado pensar que você pode escapar de mim agora que nos tornamos dragões. O ritual pelo qual passamos não está mais em vigor e me deixa bastante solitário. Então nos casaremos da mesma forma que fiz com Afrodite e Medusa. Essas palavras escureceram os olhos de Violette com um desejo puro e obsessivo. Ela apoiava totalmente o plano, nova prioridade. Vamos organizar esse evento, ordenou ela com firmeza. E, abra espaço para mais uma pessoa, disse Victor. Você vai capturá-la? Afrodite fez beicinho, não gostando nem um pouco do que estava acontecendo. Quem sabe? Eu simplesmente não consigo ignorar uma mulher tão competente, e pensar que ela estava bem na minha frente, e eu não vi nada disso. Ela realmente escondia sua força muito bem, pensou Victor. Seu palpite era que, assim como Kag e ele, ela devia ter algum tipo de bolso pessoal onde guardava suas coisas. Se for esse o caso, a menos que ele procurasse ativamente por essa dimensão, ele normalmente não a encontraria. Sem mencionar que ele realmente não estava procurando por essas coisas quando estava falando com ela, já que ele só estava interessado em falar com ela. Meu amor, venha comigo, disse Victor. Uma mulher emergiu do chão, e Kaguya logo apareceu. A donzela perfeita imediatamente segurou seu braço. Com um gesto de mão, 3 mulheres ruivas apareceram à sua frente, junto com uma donzela de cabelos brancos. Foi. Pepper exclamou surpresa. Hã? Lacus exclamou confuso. Victor. Eu estava no meio de um filme. Siena resmungou, enquanto Luna permanecia silenciosamente confusa. Por que estou aqui? Ela perguntou. É hora de desenvolver o personagem. Luna, desde o começo, você foi a única do clã Escarlate que não evoluiu, e isso é imperdoável. Luna fez beicinho. Eu não quero evoluir. Se eu fizer isso, vou ter ainda mais trabalho. Eu estou bem sendo uma vampira nobre. Tudo bem você não querer evoluir, mas se isso continuar, terei que expulsá-lo. As palavras de Victor fizeram Luna estremecer visivelmente. Pepper, Lacus e Siena olharam para Victor, imaginando o que ele estaria fazendo. Skatash apenas observava tudo em silêncio. Normalmente, ela teria intervindo, mas quando Victor demonstrou a atitude de marido que ela tanto admirava nele, ela o deixou lidar com tudo. Afinal, ele era seu marido. Mesmo que não oficialmente. Por quê? Eu não fiz nada de errado, e esse é exatamente o problema. Você não fez nada, disse Victor. Mesmo com os mestres mais poderosos de cada categoria, você não buscou se tornar mais forte. Normalmente, isso não seria um problema. Mas você é o servo do clã Scarlet, um clã cheio de dragões verdadeiros. Especificamente, você é o servo pessoal de Ruby, que desempenhará um papel muito importante no futuro. Como você pode se considerar um servo adequado para alguém assim se você é tão fraco? Luna mordeu o lábio enquanto olhava para as irmãs em busca de alguma resposta, mas elas permaneceram em silêncio. Ela nem precisou olhar para Skatash para saber que estava adotando a mesma postura das filhas. As palavras de Victor fizeram Luna lembrar-se de sua própria casa na Rússia, da fraqueza que levou ao extermínio de seu clã. Um evento que a levou direto para Skatash. Foi naquele momento que ela percebeu. Na verdade, ela se lembrou de que ser fraca neste mundo era um grande pecado.
Ela havia se acostumado tanto a fazer parte de um clã forte que se esquecera completamente disso. O que devo fazer, Majestade? Ela olhou para Victor com um olhar sério. Gostei desse olhar. Victor estalou os dedos e, no instante seguinte, chifres apareceram na cabeça de Luna, e seus olhos se tornaram dracônicos. No entanto, ao contrário das esposas de Victor, asas não apareceram atrás dela. Essa simples ação fez os olhos de Velnora e Afrodite se arregalarem. O domínio que Victor tinha sobre almas era impressionante. Em apenas algumas horas, ele criou 2 variantes de sua raça. Preciso aprender mais sobre essas variantes, pensou Velnora enquanto olhava para o orbe na mão de Violette. Parabéns, minha querida Luna. Agora você é uma dragonoide. É. Dragonoide, sim. Não é um dragão verdadeiro que pode alterar a existência como quiser, mas sim um simples dragão humanoide, portanto dragonoide. Ao contrário de mim e das minhas esposas, você não tem a forma de dragão, nem a alma de um dragão verdadeiro. Você não entende runas e a linguagem dracônica instintivamente, mas tem o potencial de aprendê-las porque ainda é um dragão. Basicamente, ela agora era uma versão nerfada de um dragão verdadeiro. Uma versão nerfada que ainda era muito poderosa devido à mistura de 2 raças diferentes. Mudei sua raça e aumentei seu potencial. Só quero uma coisa de você. Fique mais forte. Lembre-se, assim como eu lhe concedi poder facilmente, posso tirá-lo. Não me decepcione. Sim, Majestade. Victor assentiu, satisfeito. No instante seguinte, olhou para outro lugar e, quando fez, todos viram uma mulher parada ali, Yuki Snow. Mais uma vez, todos duvidaram de seus sentidos, pois não tinham percebido a presença da donzela ali. A única coisa em que conseguiam pensar era que Victor tinha algo a ver com aquilo. O que aconteceu foi simples. Quando Victor trouxe as meninas, ele não trouxe apenas Sienna, Lacus, Pepper e Luna, ele também trouxe Yuki Snow. Você entende? Sim, Majestade. Quero seguir seu caminho, não importa o que aconteça. Victor olhou para ela por alguns segundos como se a avaliasse, o que de fato estava fazendo. Ele examinava a alma dela. Muito bem. De agora em diante, você é a líder das criadas desta mansão e se reporta diretamente a Kaguya e a mim. Victor estalou os dedos novamente. Chifres brancos apareceram em sua cabeça, e seus olhos se tornaram como os de um dragão. Como primeira ordem, torne-se mais forte. Como segunda ordem, quero que você separe os talentosos do lixo. Aqueles que você escolher, eu transformarei em dragonoides. E eles farão parte do grupo de elite que eu treinarei pessoalmente. Mas lembre-se, se houver algum lixo entre os seus escolhidos, isso refletirá na minha avaliação do seu desempenho. Não decepcionarei, Majestade. Yuki não estava com medo. Ótimo. Victor assentiu, satisfeito. Então olhou para Violette. Quero um novo sobrenome. Eu me tornarei um imperador no futuro, e meus filhos e esposas terão meu sobrenome. Não posso ter algo ridículo como Alucard como meu sobrenome. Inicialmente, Victor adotou esse nome como uma forma de dizer que não seria como Vlad, mas também como um desafio para ele. Mas agora, esse nome não fazia mais sentido. Ele se tornou muito mais forte que Vlad, ganhando uma autoridade mais poderosa. Seu verdadeiro nome sempre seria Victor Walker. Esse era seu nome de nascimento e não mudaria, mas seu sobrenome deveria refletir a posição que ocupa agora. Ele não era mais apenas um vampiro progenitor que queria superar Vlad. Ele era algo mais. Pense em um novo sobrenome para mim. Eu escolhi o nome do antigo panteão egípcio. Afrodite reagiu. Que nome você escolheu, querida? Elvenora. Respondeu Victor. Elvenora, a utopia eterna, o sonho do imperador para um futuro onde todas as raças coexistissem. Imediatamente, todos olharam para Velnora, entendendo claramente que esse nome foi inspirado nela. Victor olhou para Velnora e disse, você agora é o governante daquela cidade. Use toda a sua experiência como antigo soberano e torne estas palavras realidade. Posso perguntar por que a decisão repentina? Velnora perguntou calmamente, mas era evidente que ela parecia sobrecarregada pelo que ele estava dizendo. Seu trabalho não é apenas garantir que nossa facção se torne uma facção mágica e científica. Seu trabalho será ter sucesso onde você não teve antes. Velnora ficou em silêncio. Pegue essa dimensão e transforme todos lá dentro em seres competentes. Transforme em um lugar do qual sua filha se orgulhará no futuro. Essas palavras fizeram Velnora corar instantaneamente. Filha, o motivo da decisão de Victor. Era óbvio, era para que ela alcançasse todo o seu potencial.
Velnora tinha muito mais potencial do que apenas ser assistente de Ruby. Ela era uma overlord, uma ex-imperatriz. Victor garantiria que todas as suas esposas atingissem seu potencial máximo, e Velnora não era exceção a essa regra. Eu farei o meu melhor. Velnora sentiu e falou com mais determinação. Não, eu darei o meu melhor. Ótimo, mas não se esqueça de que você não está sozinho. Você faz parte da nossa família. Enquanto isso, Violet fazia beicinho. Ele tinha lhe dado uma dimensão inteira. E até batizado essa dimensão em homenagem a ela. Isso é favoritismo, ela deveria ser a favorita. Não essa novata, um sentimento que Afrodite e até mesmo os Katash também estavam experimentando. Violet, você será minha imperatriz. Você precisa se destacar em tudo para governar na minha ausência. Essas palavras repentinas pegaram Violet e todos os presentes de surpresa. Uma coisa era Violet dizer, outra completamente diferente era Victor dizer. A diferença era óbvia. Quando Victor falava, era para tomar uma decisão, e suas palavras eram lei. Então, continue seu caminho. Você se tornará uma imperatriz incrível. Não se compare a ninguém. Lembre-se de que todos aqui tiveram muito tempo para se desenvolver, e eu sou uma anomalia. Não tenha preciose a experiência de todos aqui para se tornar uma versão melhor de si mesmo, como você está fazendo. Fui claro, essas palavras fizeram maravilhas para deixar Violet de bom humor. Sim, querida. Deixe comigo. Seus olhos brilharam levemente. Não use os olhos ainda. Vou te ensinar como usá-los em combate e outras coisas. Os olhos dela pararam de brilhar e ela sentiu levemente, concordando com ele. Ela esperava por essas palavras desde que falara com Victor sobre o futuro. Victor olhou para Katash e Afrodite. Não apenas Violet, quero que todas as minhas esposas tenham noção de como governar uma nação e uma dimensão inteiras. Reúnam as mulheres mais experientes e compartilhem conhecimento. Vamos nos preparar para o futuro. O futuro em que milhares de mundos estarão sob nosso controle. Capítulo 961, Os traidores. Dois egocêntricos do que se acham superiores a todos. Vocês e Zeus têm muito em comum. Parece que nem mesmo um deus que sacrificou seus olhos pela sabedoria está isento do veneno chamado arrogância, disse ela com desdém, enquanto olhava para o velho sem braços e pernas caído no chão. A famosa lança Gungnir estava quebrada ao lado de Odin, e sangue dourado escorria de seus membros. Mesmo com tanto dano, Odin não morreria. Não subestime a resiliência de um deus rei. Bem, eu te agradeço, Odin. Graças a essa arrogância, planejar sua queda ficou ainda mais fácil. Você queria evitar o Ragnarok, como previsto na profecia, mas ao tentar evitá-lo, acabou caminhando em direção ao Ragnarok. Que irônico, não é? É por isso que não se deve confiar em profecias. Ela zombou com desdém. Se Odin tivesse sido sábio o suficiente desde o começo para não antagonizar desnecessariamente três crianças que eram essencialmente inocentes e apenas um pouco perigosas demais, nada disso teria acontecido. Se desde o início ele tivesse apoiado as crianças e não as tivesse prejudicado, nada disso teria acontecido. Mas isso nunca acontecerá. A arrogância dos deuses não tem limites. A maioria dos problemas com panteões são criados por essa mesma arrogância. Com um gesto de mão, ela levantou Odin do chão e me fez flutuar. Que olhar irritante, disse ela enquanto olhava para a esfera que destruiria toda a dimensão se nada fosse feito. Ei, você! Ela olhou para a besta abissal à distância. A besta olhou para ela. Faça seu trabalho. Foi por isso que eu te trouxe. Ela apontou para a esfera de energia. A criatura abissal olhou para a esfera e então abriu uma boca na região que deveria ser sua boca e, como um buraco negro, sugou toda a energia da esfera. No momento em que devorou a esfera, a criatura abissal lentamente desapareceu da existência, provando que estava ali apenas por causa daquela esfera. Essa ação também provou que ela conhecia seus planos. Fui traído. Odin, apesar de estar em estado catatônico, ainda tinha sabedoria suficiente para perceber esse fato. Quem me traiu? Rugiu Odin internamente. Ao ver essa reação, um sorriso malicioso apareceu no rosto de ela. Acabe com esse maldito conflito agora. Você já venceu. Não adianta matar deuses inocentes. Uma mulher loira apareceu ao lado de ela enquanto gritava com ela quase suplicantemente. Ao ver esta mulher, o único olho de Odin se arregalou. Idun, o traidor que ele estava procurando acabou sendo alguém muito mais próximo do que ele esperava. Alguém em quem ele confiava quase tanto quanto sua esposa. Ao ver os olhos chocados de Odin, ela riu divertidamente. Ela ignorou Idun completamente. Diga-me,
Como é saber que a pessoa mais próxima de você te traiu? Como é isso, Odin, maldita bruxa? Odin olhou para ela com ódio. E essa ação fez a mulher rir ainda mais. Por quê, Idun? Ele ainda está vivo. Parem de brincar com esse merda e matem-no logo. Temos que reconstruir este lugar e parar de matar deuses inocentes. Essas palavras deixaram Odin ainda mais incrédulo. Seria esta mesma Idun conhecida por sua bondade? Ela bufou. Não existem deuses inocentes, Idun. Você sabe exatamente do que estou falando. Cumpra seu acordo agora. Idun rosnou. Tudo bem, você tem sorte. Ao contrário de um certo deus, eu cumpro meus acordos. Ela olhou para suas forças, especificamente, Leônidas, Júlio e Vlad Tepes. Soldados, comecem a segunda fase. Capturem todos os deuses essenciais da lista e detenham todos os que estão na lista negra. É claro que aqueles na lista da morte permanecem inalterados. Vocês podem matá-los. Assim que essas ordens foram dadas, como as engrenagens essenciais de uma grande máquina, todos os seus soldados começaram a executá-las. Leônidas, assim como no início, foi o primeiro a atender a ordem. Ele pulou direto em um deus, atacando com a óbvia intenção de matá-lo. Você é deus do combate, Tyr, certo? Encare-me. Quero ver como uma formiga como você luta contra um espartano, formiga. Tyr zombou. Você é arrogante, humano. Não tem qualificação para me enfrentar. Ah! Vou adorar esmagar sua cabeça arrogante no chão. Se tem uma coisa que eu mais amo, é esmagar pessoas arrogantes em seu próprio território. O grande sorriso de Leônidas era claramente visível. Tão barulhento, você me lembra um amigo meu, Leônidas. Vlad apareceu enquanto arrastava um deus pelos cabelos. O deus estava em péssimo estado. Seu corpo estava completamente destruído. Com um gesto de mão, um pilar destinado a empalar seres foi criado e, no momento seguinte, Vlad lançou o deus Vidar, um deus da vingança e filho de Odin. Tosse. Seu corpo foi perfurado de forma tão perfeita que evitou completamente todos os órgãos vitais. Com a resiliência de um deus, estava claro que ele não morreria por causa disso, o que era a intenção óbvia de Vlad. Vlad bateu palmas como se tivesse feito um bom trabalho. Ele estava bem animado assim quando enfrentava um oponente divertido, embora se recusasse a admitir esse lado seu. Ao ouvir os sons da luta, Vlad levantou uma sobrancelha e olhou para Leônidas, vendo o homem lutando com Tyr, o deus do combate que também era filho de Odin. Ele suspirou. Ele nem me escuta mais. Ele balançou a cabeça e voltou a trabalhar. De uma perspectiva distante, era evidente que todos os que estavam sendo torturados eram filhos de Odin, e todos os que estavam sendo mortos após a guerra inicial eram aqueles que tinham alguma conexão íntima com Odin ou sua família. Assim como um certo deus rei do antigo Olimpo, Odin teve vários descendentes. Você tem que fazê-los sofrer. Ela, claro. Os olhos verdes de ela brilharam de ódio e sadismo. Só Frigga teve o prazer de uma morte rápida. Eles não morrerão tão facilmente. Todos serão torturados. Todos permanecerão vivos enquanto eu despojo cada membro precioso de sua família. Idun estreitou os olhos. Frigga não morreu. Ela foi apaga, como se sua existência nunca tivesse existido desde o início. Parecia que esse era o limite da benevolência de ela. Embora Frigga não tivesse feito nada a ela, ela ainda era esposa de Odin. Então aos olhos de ela, não fazia diferença. Mas ela foi gentil o suficiente para lhe dar uma morte rápida. Uma morte que apagou completamente a existência da mulher. E você, Odin? Você será o último a morrer. O sorriso no rosto de ela se alargou ainda mais. Só quando vir suas filhas desvirtuadas e completamente destruídas, só quando vir seus filhos guerreiros perderem o espírito e se tornarem meras cascas do que um dia foram. Só quando vir tudo o que construiu destruído, é que você morrerá. Até lá. Você será meu cachorro. Ela colocou uma coleira no pescoço de Odin, uma coleira com seu novo nome. Poshi será um bom menino, não é mesmo? Seja um bom menino e latir para mim. O rosto de Odin estava tão vermelho que parecia que ele poderia explodir a qualquer momento. Essa humilhação foi tão grande para ele, um deus rei reduzido a um cachorro com o estranho nome de Poshi. Seu ódio, sua raiva, seus sentimentos de vingança eram tão grandes que, se ele não fosse um deus, as veias já teriam estourado em seu rosto. E ele tossiria sangue como um certo panteão extinto conhecido por sua procissão mortal e palavras extravagantes. Mas, apesar de se sentir assim, ele tentou ao máximo engolir sua raiva, para não dar esse prazer a ela, uma tentativa na qual ela estava falhando miseravelmente. Idun. Por quê? Por que você uniu forças com essa bruxa?
Odin tossiu violentamente ao sentir um soco no estômago. Parece que Pochi é um cachorro disciplinado. Ele não obedece ao dono. Fufufufu, seu castigo vai ser divertido. Odin fez o possível para ignorar ela. Ele queria respostas. É simples, Pochi. Eu não esqueci. As palavras de Dun deixaram Odin confuso por alguns segundos, até que ele se lembrou de um certo incidente. O incidente em que o irmão de Dun foi morto por um dos tios de Odin. E quando ele falava de morte, ele se referia à morte verdadeira. O deus não entrou apenas em coma. Ele realmente morreu e seguiu em frente. Um incidente que Odin lidou muito mal, mesmo para seus padrões. Um incidente horrível em que a punição para seu filho foi apenas uma advertência chamada prisão domiciliar. Os olhos de Dun eram como uma espiral de puro ódio. O sangue do meu irmão será pago com o sangue da sua família. Essa foi a promessa que fiz naquele dia diante da sua incompetência. Até o inferno teme a ira de uma mulher raivosa. Essas palavras servem como um exemplo perfeito para Idun agora, pois ela não hesitou em trair todo o seu panteão em busca de vingança contra ele. Ela riu enquanto segurava os ombros de Odin e o observava. Não se surpreenda, Pochi, Idun não é o único. Você fez muitos inimigos perto de você sem perceber por causa da sua arrogância. Essas palavras fizeram os olhos de Odin se arregalarem em choque. Mas não vamos dar spoilers agora, né? Afinal, terei o prazer de esfregar isso na sua cara quando chegar a hora. Até lá, fique quieto e silencioso como um bom cachorro. Uma mordaça apareceu na boca de Odin, forçando-o a ficar em silêncio. Devo dizer que estou bastante impressionado. Essas palavras repentinas fizeram Idun e ela se virarem rapidamente. E quando viram um homem de terno preto parado ali, com cabelo curto e penteado para trás, Idun quase teve um ataque cardíaco. Por um momento, ela ficou completamente sem fôlego enquanto olhava para a beleza do homem. Uma reação não muito parecida com a de ela. Afinal, ela já conhecia o homem de antes, Victor A. Esse sobrenome não existe mais, interrompeu Victor. A. Você decidiu mudar? Perguntou ela. Sim, preciso de um novo sobrenome para o meu cargo atual. Você tem alguma sugestão? Que tal Ashbourne? Sugeriu ela. Aquele mora perto do Riacho de Cinzas. Victor tocou o queixo como se avaliasse o nome. Nada mal, às vezes, o simples é melhor. Vou considerar, querido. Que tal Azemblood, Elderblood ou Abiswalkers? Perguntou a mulher que segurava o braço de Victor, usando uma roupa de donzela toda preta. Gostei do segundo. Que todos tenham medo do sangue ancião, hein? Parece bom. Vou considerar adotar esse nome. Embora Victor Sangue Ancião não pareça se encaixar muito bem, nesse sentido, Ashbourne é melhor apenas em termos de soar legal, mas em termos de significado, Elderblood é melhor. Afinal, você é o começo de tudo. Todo o sangue vem de você, o Elderblood. A mulher defendeu seu ponto de vista. Só então as duas mulheres perceberam que Victor não estava sozinho, algo que elas não podiam culpar, já que Victor sozinho atrai muita atenção. Ao ver os chifres negros e os olhos dracônicos da mulher, eles entenderam completamente que ela era um verdadeiro dragão, assim como Victor. Por que você está aqui, Victor? Ela perguntou cautelosamente. Victor parou de falar com Kaguya e olhou para as duas mulheres, e depois para Odin em seu estado atual. Seu sorriso só aumentou um pouco, um sorriso que causou muita incompreensão em Odin. Ele pensou que tudo isso foi planejado por Victor, o que ele estava muito enganado. Até o próprio Victor ficou surpreso com os acontecimentos atuais. Devo dizer que me sinto completamente enganado. Pensei que você fosse uma mulher frágil, precisando de ajuda por causa disso. Então restaurei sua vitalidade. Uma ideia tola. Você não precisava da minha interferência. Ele falou com um toque de dor na voz, como se sentisse tratado injustamente. Sua atuação foi tão boa que até ela sentiu pena dele, e até Idun olhava para ela como se ela fosse a maior mulher má do século por enganar alguém como Victor. Errado. Ela tossiu para recuperar a voz e, em seu estado mental, reforçou completamente suas defesas. Este homem é perigoso. Só as suas palavras me fizeram duvidar de mim mesma, pensou ela, suando frio. Idun, pare de me olhar assim. Você está sendo enganada. Você está errado, Victor. Se não fosse por você, eu não teria forças para convocar meus exércitos. Sem você, esta guerra teria tomado um rumo completamente diferente. Ela foi completamente honesta. Devido ao seu estado debilitado, ela não tinha forças para convocar seu exército mais importante. Essas palavras fizeram os olhos de Odin brilharem ainda mais de ódio por Victor.
fato com o qual Victor não se importava muito, afinal, como a mulher disse, ele era apenas um cachorro agora. Sem mencionar que Victor não tinha interesse em perdedores, ponto mesmo que suas divindades interessassem, o Mu. Nesse caso, já que te ajudei tanto, peço os cadáveres dos deuses que morreram nesta guerra e que morrerão no futuro graças ao seu tratamento especial. Victor falou, ponto bem, isso é possível. Ela falou um pouco desconfortável. Ela queria os cadáveres para usar em seus experimentos, mas ela não pode negar Victor agora. Afinal, ele realmente a ajudou imensamente, mesmo que para Victor tenha sido apenas um gesto casual, para ela não foi. Victor riu, divertido, ao ver a expressão de ela. Não se preocupe, ela. Só me interessam os cadáveres dos filhos de Odin e o próprio Odin. Você pode ficar com o resto. Ouvindo essas palavras, ela se sentiu satisfeita. Mesmo que quisesse, ela não poderia fazer uso desses deuses fortes. Portanto, eles são inúteis para ela. Ela não se importa em dar esses cadáveres para Victor depois que terminar seu tratamento especial. Isso é perfeitamente possível. Você pode ficar com o cadáver daquele desgraçado. Mu, é bom fazer negócios com você. Ele riu. Agora, tenho duas curiosidades. Você pode satisfazê-las? Dependendo da sua resposta, posso recompensá-lo generosamente. Ele perguntou. Essas palavras fizeram ela estreitar os olhos. Ela sabe muito bem que aquele homem diabolicamente bonito é pior que o diabo. É o rei dos demônios e uma das entidades mais influentes da atualidade. Ela precisa lidar com ele com sabedoria. Qual é a sua curiosidade? Ela perguntou cautelosamente. Primeiro, como você acessou o abismo? Segundo, como você conseguiu a alma de Vlad Tepes? Ele não foi absorvido pelo rei vampiro. Os olhos de Victor brilharam de curiosidade. Essas perguntas deixaram ela momentaneamente petrificada. Ela não esperava por aquelas perguntas. Especificamente, ela não esperava a primeira pergunta. Não esperava que alguém soubesse sobre o abismo. A pergunta de Vlad era bastante previsível, considerando quem ele era e como usava o nome Drácula de trás para frente como sobrenome até recentemente. Capítulo 962. Eu sou o único. Em segundo lugar, como você conseguiu a alma de Vlad Tepes? Ele não foi absorvido pelo rei vampiro. Ao ouvir a pergunta de Victor, as lembranças de ela não conseguiram evitar retornar ao passado. Um passado distante, um tempo em que ela só tinha planos para o que aconteceria hoje. Um tempo de maquinações, como uma deusa com forte afinidade pela morte, ela podia prever quando alguém morreria ou deixaria de existir. Essa habilidade de ela era ainda mais anormal do que a de Thanatos ou do Anjo da Morte do Pai Celestial. A razão pela qual ela era normal era bem simples, devido às circunstâncias de seu nascimento. Com essa grande afinidade pela morte, ela previu facilmente quando o homem conhecido como Vlad Tepes deixaria de existir. Sabendo disso, ela se aproximou dele, e fez um acordo, em troca de uma pequena parte de sua existência essencial que seria usada para convocá-lo em uma guerra futura para ajudá-la. Ela o ajudaria a garantir que seus descendentes tivessem uma vida plena. Essencialmente abençoando a linhagem de Vlad, ela garantiria que os seus descendentes diretos tivessem uma vida boa. Um acordo que o próprio Vlad não recusou porque, apesar de confiar em seu amigo vampiro, ele conhecia muito bem suas deficiências e como tendia a não prestar atenção quando focado em múltiplos objetivos. Portanto, Vlad Tepes tomou precauções. Devido a esse ato, a existência de Vlad Tepes foi dividida em duas partes. Uma parte de sua alma estava com ela, e outra parte foi fundida com o rei vampiro, e como a informação desse encontro foi levada por ela quando ela tomou metade de sua alma. Quando o rei vampiro absorveu Vlad, ele não tinha lembranças desse acontecimento. Como deusa, ela sabe muito bem que não importa qual seja o status de um humano, sempre haverá coisas que ele não pode fazer, coisas que ela, como deusa da morte e do tempo, pode fazer facilmente. Vlad estava preocupado com seus descendentes quando morreu. Júlio queria observar o progresso de seu império mesmo após sua morte. Como espartano, Leônidas controlava seu próprio nascimento. Ele decidia como viveria e como morreria. Então não havia arrependimentos em sua morte. Mas ele nutria um pequeno desejo egoísta. O desejo de lutar uma guerra de nível superior. Uma guerra dos deuses. Portanto, ele foi o único que aceitou o acordo sem receber nada em vez de algo como garantir que todos os seus subordinados tivessem uma vida boa na próxima vida. Uma promessa na qual ela não poderia interferir. Pois este era o território da árvore universal responsável pela reencarnação. Mas ela poderia fazer um pedido ao sistema.
Ela não sabe se esse pedido foi aceito ou não, mas fez o possível. Por eras, ela praticou a mesma coisa, reunindo guerreiros e humanos expressivos para lutar no Ragnarok. Com alguns humanos ela fez o mesmo acordo que fez com o Vlad, tomando apenas metade de suas almas, ou mesmo uma pequena porcentagem para nutrir mais tarde. Foi assim que ela reuniu um exército tão grande sem despertar suspeitas dos outros panteões. Em ocasiões especiais, ela tomava a alma inteira para si, como era o caso de Júlio e Leônidas. Vale ressaltar que ela não tinha respeito pelos gregos. Para ela, os gregos eram piores que esterco de porco. Na verdade, essa comparação é um insulto ao esterco de porco, afinal, até mesmo esterco de porco é útil como fertilizante, enquanto os gregos eram apenas parasitas inúteis. Ela não se conteve ao roubar as almas dos gregos, ela se importava muito pouco com aquele panteão, uma coisa engraçada. Mesmo depois de roubar as almas dos gregos por milênios, eles nunca descobriram, tamanha era a incompetência desses seres, eles eram realmente deuses. Ela se perguntou. Mesmo agora, ela se surpreende com a negligência de seu submundo. Os panteões dos quais ela era mais cautelosa em roubar almas importantes eram o do Pai Celestial e o panteão hindu. Eles eram bastante cautelosos com a vida após a morte, então ele evitava roubar seres desses panteões, apesar de seu forte desejo de fazê-lo. Todos esses pensamentos ocorreram em menos de 3 segundos, tempo suficiente para ela observar silenciosamente as expressões de Victor. Tempo suficiente para ela tentar usar seus poderes temporais em Victor para ver seu passado ou interferir em seu passado. De repente, sua consciência é arrastada para um local diferente, e ela vê uma coisa, ou especificamente um ser que ela não consegue discernir. O que? Ela estava muito confusa. Ela percebeu que estava em um espaço completamente escuro, com milhares de esferas do tamanho de planetas representando galáxias inteiras ou até mesmo universos. O que está acontecendo aqui? Ela ficou extremamente nervosa. Interferir no meu passado é tolice. Ela, a criatura que não tinha forma, mas parecida com um ser sobrenatural, falou e, no momento seguinte, a criatura se transformou em uma forma humanoide. O Victor que apareceu era o mesmo que estava na frente dela alguns segundos atrás, mas por algum motivo, ela tinha certeza de que ele era diferente de alguma forma. Não tenho tempo, sou o único. Ao longo da existência, haverá apenas um vitorioso, e este vitorioso protegerá o seu passado. Quero dizer, o passado das minhas esposas. Ela não conseguia entender o que ele estava dizendo. Havia tanta bobagem que ela mal conseguia discernir alguma verdade naquilo. Victor riu. Não pense muito, ela. Apenas entenda que qualquer interferência no meu passado ou no das minhas esposas é irrelevante. Todo contínuo espaço temporal está sendo protegido por mim para garantir que o registro acásico continue como está escrito. Ponto. Você. Quer dizer, seu eu do futuro está te protegendo. Hugh, isso é bem confuso. Ela estava ainda mais confusa agora. Se ele é uma anomalia única no universo, porque ele existe no presente dela, a partir do momento em que ele se tornou um ser único, o Victor do passado não deveria desaparecer? Isso é extremamente contraditório e caótico. É como se ele existisse só porque quer. Registros acásicos, ela. A resposta está toda lá. Pode parecer caos e confusão, mas não é. Ponto. Entendo. Você está protegendo seus registros. Ela entendeu um pouco e, ao mesmo tempo, decidiu não pensar no assunto agora. Claramente, ela não tinha informações, mas tinha uma pergunta. Você está protegendo seus registros apenas para suas esposas? Claro, eu faço tudo pela minha família. Victor assentiu. Então ele reclamou. Você não tem ideia de quantos seres tentam interferir no meu passado para me prejudicar ou tentam roubar minhas esposas, tentando conhecê-las antes de mim, ou mesmo quando eu ainda nem tinha nascido. Por um momento, o rosto de Victor se distorceu completamente, principalmente esses forasteiros. Criaturas irritantes que se acham superiores a todos porque algum ser superior os está ajudando, esses vermes irritantes. Ninguém quer minhas esposas, elas são só minhas. Elas e minhas filhas são só minhas. Ela estava suando profusamente devido à posse do tom por Victor, e as esferas estavam sendo destruídas por essas palavras. Victor voltou a uma expressão neutra, olhou em volta e suspirou. Droga, preciso consertar isso agora. Arg, perdoe-me pelo meu desequilíbrio. Ponto. Está tudo bem. Esses forasteiros, o que são eles? Seres irritantes que vêm de fora do nosso universo ou de uma realidade completamente diferente, tentando interferir no nosso. A contagem de corpos desses idiotas já chega a bilhões. Eles são piores que pragas,
E o pior é que nunca param de vir. Eles são. Victor levantou a mão em um gesto de parar. Desculpe-me, mas quanto a manter os registros intactos, não posso dizer mais nada. Só posso falar até aqui porque este é o registro do seu novo eu. Não se preocupe, eventualmente você entenderá tudo. Por enquanto, volte ao seu presente, como se alguém tivesse empurrado ela. Ela sentiu que estava caindo em um abismo sem fundo e, à medida que a visão de Victor se afastava dela, ela começou a perder a consciência. Ah, você pode me contar o que aconteceu aqui? Afinal, eu sou único, e isso se aplica aos meus discos antigos também. Ao ouvir essas palavras de despedida, ela voltou ao panteão nórdico. Ela. Você está bem? Victor perguntou, confuso. Sim, estou, gaguejou ela. Victor estreitou os olhos levemente. Você fez alguma coisa, não é? O que você fez? Decidindo que a honestidade era a melhor opção, ela falou, eu apenas tentei olhar para o tempo, tolice. Há uma razão para este ser o território dos primordiais. Consequências imprevistas podem ocorrer ao mexer com o tempo. Sim, eu sei. Ela fez beicinho. Em minha defesa, você se acha anormal. Eu usei esses poderes em um mortal, e uma reação tão repentina não aconteceu, pensou ela internamente. De qualquer forma, explique o que aconteceu, e sobre Vlad, e o abismo também. Lembrando-se das palavras do outro Victor, ela assentiu obedientemente. Muito bem. Extra 2, parte da história. Victor desviou sua atenção de sua esposa ela, que havia sido enviada de volta ao seu presente, e olhou novamente para o abismo. Uma rachadura apareceu e uma alma tentou entrar neste universo. A forma de Victor se distorceu completamente, e seu corpo assumiu a forma de uma entidade sobrenatural maior que todas as galáxias combinadas. Olhos maiores que estrelas inteiras olhavam para a alma, que assumia a forma de um homem japonês extremamente bonito, com olhos como o céu e longos cabelos brancos como a neve. Universo Umpab. Aqui estou eu. Violette, Ruby, Sasa, Skatashi, esperem por mim, eu vou. Antes que ele pudesse compreender qualquer coisa, ele foi engolido e apagado da existência. Pragas irritantes. Victor retornou à sua forma humanoide e examinou as memórias da criatura. Sistemas de novo. Sem falar que mais uma imitação do Satoru. Quantos são esta semana? 1000? 2000? Perdi a conta. Victor balançou a cabeça em desdém. Esses seres superiores claramente carecem de criatividade. Qual é o sentido do sistema? No fim das contas, o poder que se dá facilmente pode ser tirado com a mesma facilidade. Eu sei disso porque faço isso diretamente com meus subordinados. Bem, pelo menos elas servem como alimento para aumentar meu poder, mesmo que seja minúsculo. Akazik, localize a origem do intruso. Aceitar. Energia localizada. O intruso veio do universo ninja localizado nas coordenadas. Victor assentiu e então disse, abra o portal. Uma distorção apareceu na frente de Victor e, sem perder tempo, Victor lançou uma esfera com energia de 100 Big Bangs, efetivamente apagando aquele universo da existência. Victor não se importava com as consequências de suas ações e, se isso trouxesse ainda mais inimigos, qualquer um que fosse atrás de suas esposas seria apagado. Malditas pragas acham que podem fazer o que quiserem só porque alguma IA aleatória lhes deu poder, disse ele com desgosto. Vamos reforçar a barreira entre os universos mais uma vez. Desta vez, vamos aumentar as defesas. Azatoth. Uma mulher sem vida apareceu perto de Victor. Sim, pai. Invoque Nyarlathotep. Eles estão protegendo outras camadas. É sensato fazer isso. Tudo bem. Quero reforçar as defesas da criação. Ao mesmo tempo, vou criar um funil para que essas pragas venham apenas de um lugar. Muito bem. O que devo fazer com os outros? Ela perguntou antes de sair. Deixe-os cumprir com seus deveres por enquanto. Ao ouvir as palavras de Victor, ela assentiu e desapareceu. Menos de alguns segundos depois, ela retornou com outras duas mulheres com feições semelhantes às dela. Volte para sua forma de pesadelo. As três mulheres implodem. E o lugar se torna algo onde a realidade mal consegue se sustentar devido à presença desses horrores cósmicos. Victor também retorna à sua forma de pesadelo e começa a trabalhar junto com suas filhas para tornar sua casa ainda mais protegida. Capítulo 963. Contemplação. Ouvindo as explicações de ela sobre a alma de Vlad e seu futuro eu, sua mente processou essas informações por alguns segundos. Entendo. Então é por isso que a Violeta do futuro não impediu a Violeta do passado de me informar.
O enigma das perguntas de Victor começou a fazer sentido agora. Como esperado, a partir do momento em que me tornei um deus, algo aconteceu. Tornei-me algo mais, algo fora da criação, fora do tempo. Tornei-me único e, por causa disso, meu eu futuro está protegendo os registros. Espere. Registro. A ênfase nas palavras registros acásicos. O Victor se conhecia bem. Ele nunca enfatizaria algo se não considerasse importante. O que são os registros acásicos? São o registro de tudo na criação. Pode-se dizer que tudo o que aconteceu e acontecerá no universo está registrado lá. A palavra-chave aqui é registro de tudo na criação. A mente de Victor começou a trabalhar a todo vapor, seu cérebro dracônico processando as informações dos seres ancestrais dentro dele e daqueles que ele conhecia para lhe dar uma resposta. Entendo. Agora, eu entendo. Victor abriu os olhos em compreensão. O vazio no abismo onde várias esferas podiam ser vistas eram diferentes realidades, linhas do tempo ou até mesmo outras dimensões neste universo. Tudo está conectado. Para cada ação, uma linha do tempo alternativa da ação oposta será criada. Por exemplo, em algum lugar lá fora, existiu uma linha do tempo em que Victor não se tornou o progenitor vampiro, mas o progenitor de lobisomens. Nessa linha do tempo alternativa, Leona foi quem venceu a corrida para capturá-lo primeiro. Não Violette pode até ver linhas do tempo em que ele não se tornou um vampiro ou lobisomem, e simplesmente morreu devido ao seu sangue dourado, e não parava por aí, talvez até houvesse lugares onde ele fosse mulher. As possibilidades eram infinitas, literalmente, mas mesmo que existissem outras linhas do tempo, elas ainda faziam parte dos registros acásicos, parte do registro da criação de cada ser. Mas, quando Victor se tornou um deus, algo mudou. Victor suspeitava que essa mudança ocorreu por causa da forma de pesadelo dentro dele que ainda estava crescendo. Essa coisa o tornava um ser único no futuro, e por causa disso, havia atualmente dois vitoriosos. Um estava dentro dos registros acásicos, vivendo o presente desta linha do tempo principal, e o outro já havia vivido o presente e estava fora dos registros acásicos, protegendo seu eu passado e suas esposas neste presente de influências externas. Na verdade, provavelmente não são apenas as linhas do tempo principais, mas todo o universo também. Conhecendo a mim mesmo, eu não permitiria que estranhos entrassem na minha casa, pensou Victor. Porra, isso é complicado. É por isso que não se deve mexer com o tempo. Victor começou a sentir dor de cabeça. Mesmo sendo humano, Victor odiava narrativas que envolvessem viagem no tempo. O motivo? Porque os buracos na trama eram do tamanho de uma galáxia, e a viagem no tempo tendia a complicar coisas que não precisavam de complexidade. Por isso, Victor odiava tramas de viagem no tempo. Tomemos o exemplo atual. Vamos supor que ele se tornou mais forte e, no futuro, atingiu o estado de seu outro eu, que estava protegendo o atual ele e suas esposas. O que aconteceria com ele? Ele adquiriria consciência do seu outro eu? Ou se tornaria o ser único? Se a segunda opção ocorresse, ele não seria mais único, certo? Afinal, dois deles existiriam, viu? É por isso que ele não gostava de viagem no tempo nem de qualquer bobagem envolvendo o tempo. Isso tendia a complicar tudo desnecessariamente. Vou simplesmente ignorar isso e continuar meu caminho. Victor tomou uma decisão que era bem a cara dele. Afinal, aquele problema não era algo em que ele pudesse refletir ou intervir naquele momento. Afinal, ele ainda estava dentro dos registros acásicos, protegido por seu outro eu. Para sequer começar a entender a mentalidade de seu outro eu, ele precisava continuar sua jornada. Como um deus que havia atingido o nível mais alto de seu setor, ele só começaria sua jornada para interferir no sistema agora. Os registros acásicos eram algo que ele não conseguia compreender naquele momento, mesmo depois de todo esse tempo de desenvolvimento. Sem mencionar que Victor acreditava que os registros acásicos eram diferentes do sistema criado pelos primordiais. O sistema é aquilo que os primordiais desenvolveram para manter tudo funcionando. E os registros acásicos são simplesmente o registro de tudo que aconteceu ou acontecerá na existência. Eles estão conectados, mas são duas coisas completamente diferentes. Se você olhar para toda a criação como um computador gigante, os registros acásicos seriam a placa-mãe, a fonte de energia e, ao mesmo tempo, o disco rígido de armazenamento interno do computador, enquanto o sistema seria o processador que mantém tudo funcionando junto com os primordiais. Se algo acontecesse com o processador, nada aconteceria com os registros acásicos. Bastaria substituir o processador, e tudo funcionaria normalmente. O sistema é substituível,
Os registros acásicos não. A trama se complicou, e provavelmente a quarta parede foi quebrada por seu outro eu, tudo em nome da proteção de suas esposas. Algo que ele respeita completamente. Ele faria qualquer coisa por suas esposas, e só de saber que forasteiros estavam vindo para aquele lugar para persegui-las o enojava completamente e o deixava extremamente irritado. Atenção! A autoridade do indivíduo caos foi aumentada devido à compreensão de uma parte da criação. A lista de autoridades agora está disponível para observação. Deseja acessar a lista. Victor estreitou os olhos ao ouvir a voz mecânica da mulher em sua cabeça. Mentalmente dizendo sim, uma mudança ocorreu em sua visão e uma lista de nomes apareceu. Seus olhos imediatamente foram para o topo da lista que mostrava as maiores autoridades do sistema. 0. 1. Negatividade. Positividade. 2. Infinito. 3. Morte. 4. Vida. 5. Alma. 6. Saldo. 7. Luz. 8. Escuridão. 9. Imperador. 10. Lei. E muitos mais. Com apenas um olhar, Victor podia entender claramente que aqueles no topo da lista eram os primordiais, com equilíbrio provavelmente sendo o último primordial que Victor presumiu ser o homem que reivindicou o título de cara do limbo. De equilíbrio em diante provavelmente eram seres de níveis superiores. Onde está meu nome? Perguntou Victor, confuso. Ele começou a rolar a lista procurando por Chaos, mas ainda não o encontrou. Só quando entrou na última aba da lista que viu seu nome, 969, Caos. Vale ressaltar que ele ficou muito surpreso por estar em uma posição tão baixa. Parecia que sua compreensão da criação não era tão alta quanto esperava. Ele rolou a lista ainda mais para baixo e viu que a lista terminava no número 999, descrito como inseto. Provavelmente só consegui entrar na lista por causa dessa descoberta recente, mas por que ela está tão baixa? Victor balançou a cabeça em desdém e deixou passar. Ele não se sentia confortável vendo seu número tão baixo. Ele era extremamente competitivo. Bem, eu só preciso ficar mais forte e ter meu nome no topo, pensou ele, rindo. Mal sabia ele que sua aparição repentina no ranking chocou vários seres poderosos dos setores de nível superior. Quando seu nome foi anunciado para fazer parte da lista, seres de nível superior imediatamente começaram a procurá-lo, mas ninguém encontrou o indivíduo conhecido como Chaos. Até mesmo os Overlords estavam procurando ativamente pelo ser que de repente entrou no ranking, mas ninguém o encontrou, levando-os a chegar a uma conclusão muito sinistra. Este novo nome pertencia a um ser de um setor inferior ao deles, o que demonstrava claramente o potencial deste ser. O fato de uma existência de um setor inferior ter entrado no ranking e ido direto para o ranking 969 provou seu potencial. Deixando isso de lado por um momento, Victor se perguntou o que significava autoridade. Essa palavra era frequentemente destacada quando ele entendia algo sobre a criação. Ele duvidava muito que essa autoridade significasse um aumento no controle sobre o sistema. Ele sabia muito bem que apenas os primordiais poderiam fazer isso, e eles não eram tolos o suficiente para dar esse controle a ninguém. Isso era uma certeza absoluta, baseada no pouco que ele observava deles. Decidindo que valia a pena tentar, Victor perguntou: Sistema, o que significa autoridade? Para ele, havia dito algo completamente normal em inglês, mas para as pessoas que ouviram suas palavras, tudo o que ouviram foram sons estranhos de uma língua que não entendiam. Até a própria ela, que observava Victor de lado, não entendeu o que ele disse. No momento, Victor estava sentado sob uma árvore com Kaguya, Siena, Pepper e Lacus. Ela também estava ali, mas apenas observando de lado. Toda sua atenção estava voltada para a conclusão da guerra em curso. O indivíduo Shao solicitou uma busca por conhecimento. Analisando. Autoridade suficiente. Resposta. Autoridade é a disposição e o fornecimento de respostas dadas pelo sistema a seres especiais que compreenderam a criação. Quanta autoridade um ser deve ter para poder manipular o sistema. O acesso administrativo irrestrito da entidade do sistema é exclusivo para os números de 0 a 6. Qualquer ser abaixo dessa classificação tem acesso administrativo limitado. Entendo. Como esperado, os primordiais não são tolos. Mas isso levanta a questão da frase acesso administrativo limitado. Isso significa que, desde que você tenha autoridade suficiente, você pode fazer uma solicitação ao sistema, e essa solicitação pode ou não ser autorizada pelos primordiais. Victor estava começando a entender o porquê de toda aquela confusão sobre autoridade e listas de autoridade. Se isso fosse um jogo,
Os administradores prestariam mais atenção aos pedidos ou considerariam as exigências dos seres de nível superior, o que significa acesso administrativo limitado. Pode me dar um exemplo? Victor fez a pergunta sem esperar uma resposta do sistema, mas ficou surpreso que o sistema de fato respondeu: aceito. Resposta: o domínio de um ser de alta autoridade pode ser completamente livre da intervenção do administrador, desde que o equilíbrio não seja ameaçado e o sistema funcione corretamente. Ponto A. Victor sorriu. Interessante. Então, enquanto tudo correr bem, eles vão ignorar o que acontece lá.